Tarde Especial. Entrevista. Olha, para muitos, falar sobre sexualidade e falar sobre prazer significa falar de alguma coisa indelicada, desconfortável. Mas apesar dos preconceitos, apesar dos tabus, a sexualidade na terceira idade precisa ser tratada como algo natural. Sim, natural e, sobretudo, saudável e prazeroso. Na linha, nós estamos com quem entende do assunto, o urologista Dr. Felipe de Burck. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à Tarde Especial de hoje. Boa tarde, Vanildo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Olinda. É um prazer estar com vocês aí conversando sobre isso. Doutor, a gente sabe atualmente que a maioria das pessoas tem um certo grau de alteração da função da ereção, Ivan. A gente sabe que nos Estados Unidos, a partir dos 20 anos de idade, já começam a haver algumas queixas, não é só na terceira idade. E a gente tem condições de tratar isso precocemente e trazer uma boa qualidade de vida. A gente sabe que o peso alto, a pressão arterial alterada, nível de colesterol alterado, isso é ruim para o coração e isso é ruim para a função erétil. Você manter uma boa qualidade de ereção para o homem. E a gente precisa manter uma coisa chamada estímulo, a troca de carícia, a brincadeira. Então a atividade sexual, ela começa no café da manhã para poder de noite a gente ter realmente uma condição de ter um encontro mais íntimo, mais relaxado. Ô, doutor, se a gente briga no café da manhã com a esposa, isso, aí fica não mais vai dar difícil. certo, né? Quer dizer, então, que aquela velha parábolazinha de que o relacionamento é como um fogão a lenha, que de manhã você tenta fazer o fogo pegar, de meio-dia abana um pouquinho, e de noite a coisa pode estar já cozinhando até feijão na panela de barro. É mais ou menos por aí. Perfeitamente. O aquecimento precisa se manter. No fogão a lenha, se você para de colocar lenha, Ivanildo, ele apaga o fogo. É verdade. É fogo morto. Então você tem que manter isso. Como a gente mantém isso? Através da troca de carícia, através das brincadeiras, através da coisa chamada fantasia. Quando a gente é novo, a gente sai para namorar, vai no cinema, toma uma água de coco na praia, tira um sarro escondido na garagem ou na escada. E isso precisa ser mantido, essa brincadeira precisa ser mantida. A partir de determinada idade, muito mais, a sexualidade precisa ser estimulada. A gente sabe que existe problema orgânico, tá certo? E isso é uma coisa interessante, porque a gente sabe, se a gente descobre alteração da ereção precocemente, abaixo dos 50 anos de idade, 40, 45 anos de idade, isso pode ser um fator para a gente localizar as pessoas que têm uma possibilidade maior de ter uma doença cardíaca. Então a gente pode tratar esse público precocemente e evitar que no futuro eles tenham. E outra coisa interessante, esse público que tem uma alteração erétil, ele pode ter um grau de estresse maior do que o que não tem e piorar o quadro cardiológico. Entendi. São estudos já desenvolvidos ao longo do tempo, a gente tem publicação sobre isso desde 2003, é uma coisa que realmente precisa ser vista com bons olhos e estimulada. Se tem alguma coisa que ele tem dúvida, que ele acha que não vai bem, procure conversar com o médico. Se ele for para o clínico do bairro e o clínico do bairro achar que há necessidade dele ser referenciado para um urologista, ele vai ser, contanto que ele volte a ter uma boa condição de vida, ele volte a ter um prazer de ter aquela relação. Doutor, então uma das coisas importantes é não ter vergonha de expressar-se nessa realidade, né? Na realidade sexual também. Perfeitamente. É você, eu tenho um problema, meu pé quebrou, eu vou ter que engessar esse pé aqui durante um tempo para poder ele ficar bom e eu voltar a fazer o que eu gosto de fazer. A mesma coisa na atividade sexual. Para cada grau de alteração da disfunção no homem, a gente tem um tratamento específico. Esse tratamento vai desde você tomar um comprimido, como a gente tem hoje no mercado, a partir dos anos 90, até alguns homens precisam colocar uma prótese peniana. E isso é o extremo do tratamento. No meio desse caminho, tem várias coisas que a gente pode fazer. Tem alguns pacientes que precisam de fisioterapia, tem outros pacientes que precisam de um suporte emocional. Às vezes, muita coisa está no lado emocional também, não é, doutor Felipe? Perfeitamente, Ivanildo. É uma coisa interessante para a gente lembrar os ouvintes, é que a gente, quando tem um sistema, quando a gente tem um carro, o carro não tem só a parte elétrica. O carro tem o motor, tem a parte elétrica da bateria, tem a parte de refrigeramento do carro, tem que ter o radiador ou a refrigeração a ar, mas tem que ter um conjunto de fatores para que o carro consiga andar. A mesma coisa com o homem.
Não adianta querer que um paciente que tem uma diabetes descompensada, tem uma alteração da pressão arterial, tenha uma potência igual a de um homem que não tem, na mesma faixa etária. Eu não estou nem colocando com idade diferente. Então, 2 homens de 60 anos de idade, um não tem nenhuma doença, que a gente chama de doença crônica, que são o colesterol alto, a glicose alta, que é a diabetes, a pressão alta. Isso tudo fora de controle. Esse homem não pode ter, não tem a mesma atividade sexual do homem que tem tudo isso organizado. Então, um homem que tem um colesterol melhor, o sangue consegue entrar dentro do pênis de forma melhor, dá uma ereção de melhor qualidade. O homem que tem uma glicose controlada, ele não tem uma irritação na parede da artéria e ele consegue também uma melhor qualidade de sangue dentro do pênis, melhora a ereção. Se ele faz uma atividade física, ele tem condicionamento físico para poder ter uma boa atividade sexual. Quando a gente tem uma atividade sexual, a gente faz o mesmo esforço, faz o mesmo trabalho de subir pela escada 3 andares. Se a gente chega no 2º andar com um palmo de língua lá de fora, a gente cansa no meio da atividade sexual e hoje é uma queixa muito grande nos consultórios, Vanildo. Eu começo com uma ereção boa e não consigo ejacular, não consigo terminar. Ele cansa no meio, muda o ritmo de bomba, de entrada e saída, e ele não consegue terminar. Às vezes perde até a ereção no meio. Isso, porque até se vê desanimado também, né, doutor? Aí o emocional vem junto. Ele se vê, é aquela história de você entra num jogo, o time é mais forte do que eu, já está perdido, porque ele já está na cabeça dele, lá no fundo da alma dele, eu digo, não, eu não tenho condições de fazer, eu não tenho condições de ganhar, minha ereção não vai chegar. Vai chegar sim, desde que ele tenha a ajuda certa no momento certo que ele precisar, Ivanildo. E daí uma coisa que eu vejo, doutor Felipe, com tudo isso que o senhor está falando, é importante o nosso ouvinte entender que sexualidade não se resume a deitar e ir ali para o coito, para fazer o ato sexual em si. Sexualidade vai muito mais além. O senhor explicou a questão do motor do carro e me fez pensar justamente isso, que o coito, ou pelo menos o momento do relacionamento sexual, o ato sexual em si, ele é uma parte de expressão de tudo que é a sexualidade. É isso mesmo, doutor? Concordo, sem dúvida nenhuma. A penetração, a introdução do pênis é um pedaço do todo que teve lá, do todo do dia, do todo da troca de carícia, do todo da brincadeira, do todo do estímulo, tá certo? Então, isso aí é fundamental para que você alimente aquele fogão, para que você ponha gasolina no carro, para que aquilo tenha um moto contínuo de você alimentar e realimentar de novo. É como uma flor, como dizia a música, todo dia você tem que regar, todo dia você tem que dar um pouquinho de água naquela flor, para aquela flor estar sempre florescendo, ter o ciclo natural das coisas e iam ocorrendo. Doutor, eu sei que o senhor recebe, principalmente, o senhor trabalha basicamente com os homens, não é isso? A realidade masculina, correto? Isso, a maioria dos pacientes são homens, mas algumas mulheres que têm problema de pedra no rim, que têm problema de infecção urinária, alguns tipos de tumores que dão em ambos os sexos, tudo isso é tratado pelo urologista e eu faço esse tratamento. Tem um volume maior relacionado ao câncer, mas trato o resto. Me diga uma coisa, de acordo com uma das cenas que a gente foi desenhando aqui, nós vimos aquela realidade, de repente, a pessoa está no meio do ato sexual e já cansou, não conseguiu. Aí, geralmente, a cena mais comum que a gente imagina seja, poxa, não consegui, deito para um lado, frustrado, a outra deita para o outro lado, também frustrada, e de repente não há o diálogo de pelo menos um tentar ajudar o outro para perceber até mesmo onde foi que parou, o que foi que aconteceu, será que faltou também um estímulo de ambos? Como é que a gente pode quebrar esse medo de falar de sexo com a pessoa, com a nossa cônjuge, ou com o cônjuge, com a companheira e com o companheiro? Como é que faz isso, doutor? Esse gelo precisa ser quebrado. É fundamental que haja cumplicidade para um bom relacionamento sexual. É uma coisa que tem que ter uma engrenagem, tem que ter aquela coisa do relógio, todas as peças funcionando no mesmo lugar, senão o relógio vai parar. A mesma coisa acontece na atividade sexual. Se os dois não trocam informações, se os dois não trocam estímulo, aquilo ali fica muito mais difícil. Aconteceu dele não conseguir terminar a atividade sexual da penetração, do ato do coito em si. Então, é importante que eles não se deitem para um lado e durmam, ou que ele continue fazendo carícia nela, ou que ela continue fazendo carícia nele, com respeito dos limites de cada um. Mas é importantíssimo se manter e a atividade do estímulo, a atividade da fantasia. Às vezes você leva a fantasia para a brincadeira, numa atividade sexual, sai
e passa um final de semana fora, muda o ambiente e a coisa já começa a evoluir de forma normal. Às vezes a gente está num contexto familiar onde tem uma quantidade grande de pessoas morando com a gente que a gente não consegue ter um pouco de privacidade para poder aquilo ali acontecer. E aí, todo esse conjunto precisa ser avaliado, precisa ser colocado na mesa, sem aquela questão, eu tenho razão, você tem razão. Não é uma questão de razão, Ivanildo, isso é interessante ficar claro. É a questão de você dizer, não, eu estou incomodado com isso ou com aquilo, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Eu gosto que você me beije antes de a gente começar. Não, não gosto, eu fico inibido. Então, isso tem que ser falado e colocado de forma direta. É importante que eles tenham essa liberdade de se comunicar nesse sentido, Ivanildo. Muito bom. A gente está conversando, gente, aqui com o médico urologista, o doutor Felipe de Burke. É assim mesmo, viu? Tem um nome... Tá bem assim chique, mesmo. tá bem chique aqui, depois essa entrevista tá também no YouTube, mas tá descrito lá, tá a sua imagem e também a legenda. E doutor, a gente tá falando aqui sobre sexualidade, principalmente na terceira idade, e os nossos ouvintes já começam a mandar algumas perguntas. Eu vou omitir o nome deles, já que a gente tem a maioria dos cadastros deles aqui, mas tem uma pessoa que já tá dizendo assim, Ivanildo, pergunta ao doutor, é normal na terceira idade ter insegurança na relação sexual? Acho que é justamente do que a gente tá falando agora, né, doutor? É muito comum, Ivanildo, é muito comum. Essa questão de normal ou anormal, não vou nem colocar isso. Perfeito. Que é uma coisa comum. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente tem que gerar uma autoconfiança nesse indivíduo. Vai ter que ajudar ele a que ele tenha uma confiança maior nele. Desde a gente usar, talvez, temporariamente, alguma medicação para ele, ter um suporte psicológico, vai depender de cada indivíduo. Você tem que individualizar. Não adianta você querer dar uma receita de bolo para todos, que você não vai conseguir resolver o problema. Mas a partir do conhecimento de como aquela criatura, como aquele ser humano funciona, a gente procurar ajudar ele, que tem solução para tudo. Eu estou muito tranquilo em dizer. Ou a ajuda do ponto de vista emocional, psicológico, ou o uso de uma droga oral, de um comprimido, ou o uso de uma droga injetável. Existe uma substância que a gente injeta direto no pênis, e o pênis fica em ereção durante um período, até o extremo de que nada disso funcione e você precisa colocar uma prótese. É uma coisa que é viável de ser feito, não é uma coisa do outro mundo. Então, alguns pacientes que eu tenho que são diabéticos, eles usam uma droga injetável no pênis 2, 3 vezes por semana, como eles usam a insulina. Então, doutor Felipe, eu já tomo insulina 3 picadas por dia, por que eu vou me incomodar tomar mais 2 por semana e a ereção ficar boa? Eu fico tranquilo. Eu resolvi o problema dele, ajudei ele a ter uma sexualidade melhor. O outro não, doutor Felipe, porque está pronto a qualquer momento, eu preciso botar uma prótese. É outra. Então, cada um vai ter uma solução específica para aquela situação. Perfeito. Concorda comigo, Ivanildo? Sim, é importante. Eu acho que cada indivíduo tem a sua realidade, cada indivíduo tem... E cada um precisa ser tratado com a sua individualidade, né, doutor? Eu acho que cada caso é um caso. Tem mais perguntas. E você respeitar aquilo ali do indivíduo. É verdade. Tem mais perguntas chegando. Meus ouvintes são assim, eles ficam atentos, eles olham. Quando a gente está no melhor da conversa, dispara aqui as perguntas. Coisa boa. Eu vou agora só identificar aqui o João Marculino, ele está em Nazaré da Mata, está nos acompanhando, e ele diz assim, Ivanildo, boa tarde, pergunte ao doutor, eu tenho cálculo renal no rim esquerdo, eu sinto dores fortes demais à noite, muitas vezes não consigo nem dormir. O que fazer? Já tomei remédio, mas não consegui colocar para fora essa pedra, doutor. Fugiu um pouquinho do assunto, João, mas está na sua especialidade. Sem problema. Vamos ajudar, João. João, alguns cálculos, eles só vão sair com cirurgia. É importante saber o tamanho do cálculo e a localização dele para a gente poder definir o tratamento ideal para você. Então, uma pessoa que tem cálculo renal, ela deve ter uma tomografia. Essa tomografia não precisa nem de contraste, pode ser feita sem contraste, para que o urologista defina qual a melhor estratégia de tratamento para ele. O que a gente chama de litripsia extracorpórea, bombardeia o cálculo para ele quebrar em pedacinhos pequenos e você conseguir expelir ele. Fazer uma cirurgia endoscópica, entra com o aparelho pelo canal de xixi e vai até dentro do rim com esse aparelho para poder quebrar o cálculo. Depende do tamanho do cálculo. Tem um outro sistema que a gente faz um furo pela pele, entra dentro do rim com esse aparelho, com essa câmera e quebra o cálculo por aí. E tem outros que a gente vai precisar operar, abrir mesmo e tirar o cálculo lá de dentro. Então a gente precisa conhecer o que é que está havendo com o João Marculino para poder definir o melhor tratamento para ele. O que é que eu recomendo? Procure um urologista, João.
Perfeito. Eu já ia dizer o nome aqui agora, mas pediu para identificar. Gente, quando você... por segurança, eu estou não identificando todo mundo, mas quando for alguma coisa, diga assim, Ivanildo, não me identifique. Coloca no início, porque tem gente que põe o texto todinho e põe no fim. Não identifique meu nome, aí eu já li. Mas vamos lá. Depois dos 70, Ivanildo, eu não tenho mais desejo para ter relação sexual. Aí é a pergunta de novo, doutor, que o senhor, inclusive, está evitando dizer. É normal? Ou seja, a pessoa está, depois dos 70... já não sente mais o desejo de ter relação sexual. O que é que essa pessoa pode estar vivenciando? Normal não é, né, doutor? Não, normal não é. Olha, tem vários motivos que podem estar causando isso. O estresse, a alteração da emoção e a doença do século, Ivanildo. Eu acho que a depressão e o momento que a gente vive hoje, conturbado com toda essa pandemia que ocorre, mexe com o emocional demais das pessoas. Então é importante que ele faça uma avaliação com um colega. Ele talvez precise de um clínico e esse clínico vai triar ele para que ele faça ou um suporte emocional com um psicólogo, ou mesmo ele precisa de uma investigação maior com um urologista, ou se ele tem alguma alteração de hormônios, como o hormônio da tireoide. Então, é interessante, se há uma modificação do padrão dele de normalidade, ele prestar atenção se não existe prazer em coisas como sair para jantar, como ver uma partida de futebol, como sentar com os amigos para jogar um dominó ou fazer uma brincadeira, uma dança, uma coisa diferente que a gente faz muito. Então é interessante ele ver como é que está esse perfil. Se nada está agradando, pode ser um fundo emocional fortíssimo e ele precisa realmente de ajuda, Ivanildo. Perfeito. Olha, gente, não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, o doutor só vai precisar voltar aqui outra vez, mas tem uma pergunta interessante aqui de uma mulher, ela diz o seguinte: Ivanildo, pergunte ao doutor, meu marido, ele não tem mais ereção, mas eu sinto muita falta dele. O que é que eu faço? Aí entra a cumplicidade, né, doutor? Exatamente. Se ele tem alguma alteração da ereção e ele quer melhorar isso, tem como. Tá certo? Não, se ele não quer, ele precisa respeitar a companheira e trocar carícia com a companheira, para que a companheira também satisfaça. Isso é uma coisa da cumplicidade, da engrenagem dos dois juntos. Tá certo? Então, ela também procurar estimular ele, brincar com ele e não se retrair naquilo, colocar as cartas na mesa. Olha, eu estou querendo, eu estou sentindo falta, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá certo? Eu recebo muito no consultório, Ivanildo, algumas mulheres trazendo seus companheiros. Olha, doutor Felipe, a coisa não está funcionando tão bem. E ele fica calado do início ao fim da consulta, né? Alguns sim, outros não, outros perdem, quebram o gelo e começam a realmente tentar melhorar a situação. Mas muito bom. O importante é justamente isso, quebrar o gelo. Quebrar o gelo. Gente, só em respeito aqui também, já que eu trouxe a de uma esposa, vou trazer a de um marido também. Ele disse que podia identificar, é o Jorge. O Jorge está ouvindo a gente no bairro do Engenho do Meio, ele diz o seguinte: Ivanildo, a minha esposa, ela não me procura mais. Ainda me sinto jovem. Como é que eu faço para ela voltar e sentir atração por mim? Eita, e agora? Uma coisa que eu recomendo sempre é voltar a namorar. Pois é. Sair seja galanteador, né, velho? Exatamente. Conquiste. Faça como a gente fazia antigamente. Quando a gente queria ver aquela menina lá e sair arrodeando, papa quente pelas beiras, até que a gente conseguia fazer. Ele saía para dar uma dançada, sentava para tomar um guaraná, uma água de coco, mas procurava estimular, procurava fazer com que ela visse a presença da gente ali de outros olhos, de outras formas. E não querer, no final do dia, depois do dia estressante, deitar, penetrar e acabou. Isso não vai funcionar, Ivan. Já tem gente perguntando se o senhor atende algum convênio ou atende só particular, como é que faz? Doutor, onde as pessoas podem encontrar? Porque está começando a chegar aqui, a gente vai ter pauta para outra conversa, com certeza, que esse assunto é importantíssimo. Quem quiser encontrar o senhor atende em algum lugar, alguma clínica, doutor? Fique bem à vontade, por favor. Atendo sim, Ivanildo. Eu atendo aqui no DERP, na clínica Luiz Numeriano, que fica na rua Carlos Porto Carreiro, 146. Atendo alguns convênios e tem o algum telefone é 3222 4824, 3222 4824 e 3221 3307. 3221 3307. Perfeito.
Doutor Ricardo, doutor Felipe Ricardo, meu Deus do céu, o Ricardo era a outra pergunta que tranquilo, tinha aqui, já tinha outra pessoa aqui. Ricardo, a sua pergunta vai ficar para a próxima, tá bom? Doutor Felipe, muito obrigado pelo assunto que o senhor trouxe aqui de uma forma tão clara, tão objetiva, e eu prometo que a gente vai precisar do senhor de novo, em outros momentos. Por favor, contem comigo, estou às ordens sempre. Eu conversei com o urologista Dr. Felipe de Burque, falando aqui conosco sobre sexualidade, gente. A gente tem que falar sobre isso, sim senhor, sim senhora. E o povo de igreja faz sexo? Tem que fazer, tem que fazer. Homem casado com a sua mulher, a esposa casada com seu marido. O sexo tem 2 sentidos, unitivo e procriativo. Se você é quente na espiritualidade, precisa ser também quente na sexualidade. Tem que fazer primeiro, fazer com que o seu marido se sinta realizado, com todo o respeito, e você, marido, com que a sua mulher se sinta realizada, com todo o respeito também. Sexo é complementariedade. Um ajuda o outro. A gente vai conversar já já sobre realidades de casamento, mas essa entrevista já está disponível a partir de agora no nosso YouTube, Rádio Olinda Oficial. Basta pesquisar lá que você nos encontra.